Fala, rapaziada, olha aqui a nossa querida Ponte Rio-Niterói. Sempre que a gente atravessa aqui é porque tem alguém muito importante lá do outro lado. E aí, dessa vez, é um campeão do mundo de 70. Não quero saber se jogou, se não jogou. Temos que reverenciar, porque aquela ali foi a seleção mais espetacular de todos os tempos. Ídolo do Botafogo, ídolo do Corinthians, Roberto Miranda. Esse a gente ama muito, ama muito. Quem conseguiu a entrevista pra gente? Marcelão Figueiredo, o nosso parceiro aqui de Niterói. Já está nos esperando lá no Caio Martins e tomara que vocês gostem. Que saudade! Tudo bem? É igualzinho, pô. Olha lá em cima ele lá comemorando um gol, claro, né? Não tem foto de vocês sempre comemorando gol, né? Do lado nem Conceição, hein? Aí tem todos os jogadores. Caramba, cara, que legal isso. Paulo Amaral. Ele era durão mesmo, Paulo Amaral? Era durão? Ele era. É, né? Ele rodava, botava a gente no círculo do meio campo e nós ficávamos naquela faixa, né? Tudo assim. Ele pegava uma vara, eu fazia rodando. Se você não pulasse mesmo, batia na sua perna. Já é um treinamento isso? Treinamento. Ele se não pulava, bate cara. Aí nós sim. Agora eu tenho que fazer a pergunta, como é que você consegue manter essa forma impecável? Eu ainda faço exercício. Quem não é o maior tem que ser o melhor. Essa aí é. Como Saldanha. Sou carioca, gosto de praia, de sol, de mar e de Ipanema. Para que clube vocês queriam que eu torcesse? Sandro Moreira. Pô, muito maneiro isso. Parece que você tá fugindo do Moisés. Aí, vem aí, vê se passa. Estamos aqui, não é General Severiano, não é o Maracanã, mas é Caio Martins, né? Perto da minha casa. Tá melhor. Facilita as coisas, Facilita. né? Mas eu fiquei sabendo que você já jogou, não muitas vezes aqui no Caio Martins, mas jogou. Jogamos contra Botafogo e Canto do Rio. E Botafogo, outro que eu não me lembro. Mas faz muito tempo, né? Mas uma coisa você não tem dúvida, fez gol, né? Ah, sim! Agora, Roberto, fala pra gente, você nasceu onde? Nasci em São Gonçalo. E você, quem te descobriu pro futebol? Olha, eu morava na rua do Zizinho, aquele jogador. Porra. E Zizinho gostava de ver eu jogar nos campos de lá da rua. Então ele falava pra mim, Roberto, você capricha, vai caprichando, que eu, quando não estou jogando, eu venho te ver aqui, que eu gosto de ver você jogar. E você vai ser um grande jogador, entendeu? Aí já começou, eu já saí dali para jogar no Manufatura, em Niterói, aqui no Barreto, que tinha um clube ali. E eu comecei a jogar ali no juvenil. Então, os empresários do Rio vinham me ver, do Fluminense, do América, do Botafogo, entendeu? E foi aonde que eles me descobriram lá. Só que primeiro eu fui pro Fluminense, que ele que falou primeiro para mim. Ele me pegou para me treinar de manhã, nas Laranjeiras, que era de manhã o treino lá. Então, quando eu cheguei lá, eles me colocaram de cara, tá? Eu entrei e faltava 5 minutos. Então, eles me deram uma carta para me voltar no outro dia. Só que tinha um do Botafogo vendo o treino. Quando eu saí do treino, que acabou o treino, ele veio atrás de mim, me pegou e falou, você não vai para casa. O treino do Botafogo vai ser à tarde, de juvenil, e você vai treinar lá. Caraca! Foi aonde que me botaram de cara, eu fiz 3 gols no treino e já me contrataram. Caramba, hein, cara? Aí vieram aqui em casa, falaram
pro meu pai, pra minha mãe, já fizeram um contrato de gaveta e eu fui morar embaixo da arquibancada. E o Fluminense ficou a ver na Ficou a vista. Instaurado o primeiro chapéu oficial. Exatamente, né? Seguinte, Marcelão tá aqui, pesquisador, colecionador, botafoguense. Literalmente. Quero ver você começar logo de cara com uma pergunta Pô, cara, boa. eu gosto de fazer perguntas que ninguém sabe nada. Todo mundo conhece ele como Vendaval. Exatamente. Mas pouca gente conhece quem é o Sangue de Jaca. Sangue de Quem é Jaca. Sangue de Jaca? Era o apelido que eu tinha no Botafogo porque eu era muito branco. Então me apelidaram, né? Você não tem sangue, você é branco. Então botaram Sangue de Jaca. E eu fiquei com esse apelido, né? E o Vendaval era porque você... O Vendaval foi por causa do locutor, né? Que Albino Amaral. botou o apelido. Ele, Jorge Cury, né? Me chamava de Vendaval, Cabra Macho, entendeu? Era os apelidos que ele davam pra mim. Aí ficou o Vendaval. E quando você chegou no Botafogo, quem é que estava lá treinando? Quem eram os jogadores que já estavam lá? Olha, tinha Arlindo, Arlindinho. o Jairzinho chegou mais ou menos junto comigo, o Otto, já estava tudo mais ou menos lá. São os jogadores que eu lembro, Zé Carlos, entendeu? Já E aí tava- você foi pro... Juvenil. Pro Juvenil. Isso. Quem era o técnico? O técnico é o Paraguai. Paraguai, caraca. Paraguai era o técnico. Tinha aquela linha Paraguai, Geninho, Pirilo, Otávio e Braguinha. Ele era o ponta. Depois Geninho foi ser meu treinador em cima, Jesus. profissional. Entendeu? Então aí nós, no Paraguai, nós fomos tricampeões juvenil. E você já era centroavante, sempre foi centroavante? Eu jogava às vezes pela ponta, entendeu? Mas sempre, inclusive no profissional, eu entrei pela ponta direita. O primeiro jogo, quando o Botafogo foi campeão em 62, né? Eu era juvenil, porque eu fui campeão 61, 62 e 63. E Botafogo profissional 62. Eu entrei no jogo, que o Garrincha não pôde jogar e me colocaram na ponta direita. Cara, olha isso, meu Deus. Não, e o melhor dele, ele contou as histórias que quando ele estava na Constantino, ele morava lá em General Sobrinho de Baixo, da arquibancada. E ele ia estudar à noite, então ele jantava lá, né? E na hora do jantar, olha quem ia tirar uma belisquinha lá, um taquinho lá do prato dele. A fila era Garrincha, Didi, Newton Santos, Amarildo, Manga. Gente, mas Deus do céu, e você não batia na mão de ninguém? Não, Praticamente nem jantava, né? Porque não sobrava nada. Não, porque o rapaz, que era o dono do restaurante, né, que era dele, ele ficava, ele pode deixar, Roberto, que eu vou repetir tudo pra você. Né? Eles que são mal educados. Pai, imagina, você gordinho ia ficar frustrado com isso. Agora imagina essa galera toda pegar com pode leva pra E quem é que quando falaram pra você, vai ser profissional, vai subir pro time principal? Porque eu Já subia de vez em quando, né? Já de vez em quando já fazia umas partidinhas em cima, né? Aí depois o paraguaio ficou. Aí o Geninho foi ser meu treinador. Ele levou eu e Jairzinho no banco, porque nós estávamos, no juvenil estava subindo. Porque a linha era Garrincha, Gerson, Didi, Amarildo, Guarentinha, Amarildo e Zagallo, né? sem vergonha, time ruim, que engraçado. Aí ele levava, né? Então quando ele botou o profissional em campo à noite uma vez, o Botafogo estava perdendo 2-0. Ele aí tirou dois jogadores, botou eu e Jairzinho. Ficou Garrincha, Garrincha e Jairzinho, os três na frente. Caraca. Gerson e Didi no meio campo. Covardia, Puta que pariu. Aí eu fiz um gol, o Jairzinho fez o outro, empatamos 2-2. Aí ele não tirou mais a gente. Caraca. Não tirou mais. Aí o Zagallo parou, venderam o Amarildo também pro Milan, né? O Guarentinha também parou. Aí ficou a linha Garrincha, Gerson, Didi, eu e Jairzinho, o Jairzinho e eu. Nós três trocávamos de posição. Não tinha ponta esquerda, nós trocávamos. Entendeu? E o Rogério, chegou quando? A Rogério chegou depois. Depois veio do Flamengo? Aí que saiu. Já- Depois aí. Rogério, não sei de onde que ele veio. Tava no juvenil. Subiu. Ah, tá. Aí parou Garrincha, parou Didi, né? Aí ficou Rogério, Gerson, eu, Jairzinho, Paulo César Caju, subiu os dois. É uma foto que tem, que é uma foto maravilhosa com vocês todos, né? Isso, é Vocês, Gerson, PC Caju, Jairzinho e Gerson. Pô, não, era... Sai uma quantidade de ídolo, vem outro. É. Quem era a sua referência? Quem era o cara que você gostava de ver quando você era criança? Olha, eu vi muito o Amarildo.
Gostava de ver o tipo que ele jogava. Ele pegava e ia para cima, entendeu? E era um jogador corajoso. Então eu aprendi muita coisa com ele, com o Amarildo. Então hoje eu agradeço muito a ele pelas jogadas que ele fazia, que eu comecei a copiar dele. Entendeu? A gente fez uma matéria uma vez que a gente colocou falando de referências. Pegamos o Nilson Dias, que falou que a referência era o Roberto Miranda. O Roberto Miranda falou que a referência era o Amarildo, e o Amarildo falou que a referência era o Evaristo. Justamente. Estavam todos no mesmo lugar lá, né? Verdade. Agora, o Roberto, você é campeão do mundo, né? De 70. Aquele grupo, a gente sempre fala, jogando ou não jogando, para estar ali, tinha que ter, né, uma história, né? Tinha que ser qualificado, né? Não tenha dúvida. Todos os jogadores, você vê que é as coisas, né? Eu, por exemplo, não me dava com Fontana. Fui fazer amizade com ele na seleção. Porque os outros jogadores da seleção sabiam que nós tínhamos uma rixa. Então, eles pararam até numa delegacia depois de um Botafogo Cruzeiro. Cruzeiro, nós vamos parar na delegacia. Quanto é esse jogo aí? Esse jogo foi Cruzeiro e Botafogo. Nós jogamos primeiro, era Taça Brasil. Aí nós jogamos primeiro no Mineirão. Aí nós ganhamos de 1-0, eu fiz o gol, entendeu? E o Fontana começou a me dar tapa, à toa, né? Na época não tinha ninguém para ver, né? Não tinha VAR. Então aí eu saí muito machucado, né? Mas estava ganhando o jogo, tive que, né, aceitar. Quando o segundo jogo foi no Maracanã, ele falou, olha, vou começar a te bater de novo. Aí eu digo assim, eu tô de vantagem, hein? Eu vou responder dessa vez. Aí começou o jogo, ele já querendo, mas o Cruzeiro vai lá e me faz 1-0. Ele falou, agora que eu vou começar a te bater. Aí começou a me bater, dando tapa, eu não podia, pô, tô perdendo. Fui lá e empatei o jogo, aí comecei a dar nele. Uma hora teve um corte a nosso favor. Eu me coloquei atrás dele, chutei a batata da perna dele, no bico que eu dei. Ele ficou louco. Entendeu? Aí ele caiu tudo. Aí começou a dar tapa. Aí nós começamos, eu dava tapa, ele dava tapa, e nós todos alanhados, tudo vermelho, né? Aí o delegado estava na época tinha um delegado de Pernambuco do túnel, né? O juiz viu, chamou nós dois, estão expulsos os dois. Aí o delegado esperou, vocês vão para a delegacia de São Cristóvão. Caramba, naquela época era São Cristóvão, que é perto do Maracanã, né? Então aí, garoto, o advogado entrou e falou para mim e para ele, ó, vocês respondem lá que esse negócio de tapa foi escorregão que vocês levavam, queria se apoiar. Eu falei, mas não está chovendo, o campo está seco. Mas tem que falar isso, para ver o que né? Tem, como é? Aí, ele, até o cara que estava vendo, o outro delegado, falou, vocês não são fáceis, pode ir embora. Então. Desde aí vocês não falavam mais? Mais, vamos falar na seleção. Caramba. Porque os outros jogadores já sabiam que nós tínhamos. Quando era o bobinho, eles davam dividida para mim e ele para ver quem. Mas aí não. E qual era outro zagueiro assim que você sofreu? Eu sofri com aquele do Grêmio, que era. Anchieta, que também dava, né? Hoje virou cantor, né? Para amenizar um pouco. E um que não dava, mas depois começou a bater, o do Internacional também. Figueiredo? Mas ele era clássico. Batia com categoria. Mas eu não sentia nada, eu comecei a bater nele, ele me bateu. Marcelo, manda outro aí que eu quero ver, se tu é bom mesmo. Ele não levava desaforo não, mas a gente estava conversando ali naquela sala ali, e a gente estava lembrando dos grandes jornalistas botafoguenses. Botafogo teve uma safra, né? Armando Nogueira, Roberto Porto, o Demário Toguinhói, Sandro Moreira. A gente lembrou de muito de Sandro Moreira. Aí eu perguntei ele, teve uma vez que Sandro Moreira comandou uma delegação para a Europa, né? Isso. O Botafogo foi jogar um torneio, se não me engano, na França, né? No México. E Santos, na França. Então, e acabaram se encontrando no meio do caminho. No meio do caminho. Aí resolveram marcar amistosos. Vamos aproveitar aí que estamos ganhando um dinheirinho extra, estamos aqui, né? Fala aí o que aconteceu dessa série aí de amistosos. Aí nós já estávamos vindo para o Rio, né? Já acabou, mas por um acaso encontramos com o Santos, o empresário. Não, vai ter mais.
um jogo aí, Botafogo e Santos, que vocês vão levar mais um dinheirinho, não sei o quê. Mas a torcida sabia que o Santos era franco favorito. Tinha Pelé, Coutinho, Doval, entendeu? E o nosso time queria mais garotada, né? E acabou o jogo, 2-1 nós. A torcida não acreditou, aí o empresário, então vai ter outro jogo. Mais uma grana que ele também, né? Aí 3-1, agora não, agora ganhamos de 3-1. Agora tu vê, né? Aí, peraí, aí que vem, né? O Sandro tinha que trazer um dinheiro. Eu acho que ele combinou com o presidente, ligou pro presidente, deu o dinheiro todo pra gente. Distribuiu todo pros jogadores. Não, vocês merecem, que ganhou do Santos, não sei o quê, o franco favorito, não sei o quê, e sendo campeão também do hexagonal, né? Aí ele deu tudo pra nós, e Botafoguense doente. E eram os 3 times, né? Era Botafogo, Cruzeiro e Santos, eram os Eram três os 3 times. melhores, né? Eram os 3 melhores. E o Botafogo e o Santos eram o que viajava mais pra Europa. Ia pra tudo quanto é lugar. Agora escala aí o Botafogo o teu Botafogo que você jogou, que mais ganhou, que mais venceu. Ó, teve esse, né, do segundo. Eu ganhei também muitas vezes com Garrincha, Didi, né? Mas o que mais foi o do Rogério, o 68, Gerson, né? o 68, dali em diante. Legal, né? Foi legal, 67, 68, entendeu? Agora, tem uma história também do Roberto, fantástica. Foi quando o Brasil jogou contra a Argentina e fizeram um time praticamente que era Célia Fogo, né? Que todo mundo falava que era Célia Fogo. Acho que só tinham 2 jogadores do Vasco, né? Era Vasco, era Nado e o Brito. Isso. Não, o goleiro era Félix. Então tinha o Félix do O Fluminense. Félix do Fluminense. E os outros 8 jogadores eram do Botafogo. É por daí que surgiu aquele nome, Célia Fogo. E teve aquela famosa Olé, na história que o Olé surgiu nesse jogo contra a Argentina. Foi quando o Olé surgiu. Ficaram quantos minutos tocando sem na deixar bola. os argentinos... A gente não tomava bola. A gente viu que estava difícil mesmo. E o jogo foi 4, nós ganhamos de 4. Caraca. E ficaram quanto tempo tocando a bola? Passou um tempão com a bola. Muito tempo. Acho que foi uns 10, 15 minutos. Não, foi menos. Menos, 10 Mas minutos. uns 10 minutos. Mais ou menos. Agora, você ficou quanto tempo no Botafogo? Olha, meu filho, eu fui o seguinte, desde o juvenil, fiquei muito tempo, né? Contando Você juvenil, jogou com o Neca? Não, Neca não. Neca estava embaixo. Era do time menor. Você já chegou Eu já estava mais em cima. Então, no Botafogo, eu joguei juvenil um tempo e profissional. Depois eu fiquei 1 ano no Flamengo, voltei, o Corinthians me comprou, fiquei 3 anos, 4 anos mais ou menos. Foi você trocado pelo Miranda, lateral esquerdo. Depois eu fui trocado pelo Miranda. Eles levaram uma grana ainda, o Botafogo, eles me deram também, aí eu fui para São Paulo. Aí voltei, mas aí já não estava mais jogando. Agora, você no Flamengo, quem era o time? O ataque lá? O time era Buião, Fio, eu, Caldeiras, Liminha, Dionísio. Pô, time bom também. Era bom. Mas no Corinthians você é muito querido lá também. Sou muito querido lá, entendeu? Porque lá eu fazia muito gol também, eu sempre fui artilheiro também lá. E o time do Corinthians, apesar que não ganhava. Para chegar para ganhar título era difícil. Ficou muitos anos sem ganhar. Mas nós chegávamos sempre por ali, né? Ganhava de muito time grande, pequeno, tudo nós ganhávamos. Mas para ganhar título era difícil. E lá os zagueiros que você enfrentou mais, o Palmeiras era quem? O Palmeiras tinha... Na época era Luiz Pereira também. Era o Luiz Pereira? Né? Tinha mais uns que o Zeca, Luiz Pereira. Tinha o Leão no gol. Né? O São Paulo era quem? O São Paulo, peraí, deixa eu ver, é tanta gente. É muita gente, né? São Paulo, tinha uns argentinos lá, o lateral direito, não sei se era Forlán. Forlán, pode ser. Pode ser Forlán. Pode ser. Agora vem cá, Roberto, você sempre gostou de treinar, porque você sempre foi muito forte, né? Não, eu treinava, né? Mas eu me machucava às vezes muito, né? Então já no final, eu já ficava mais no departamento médico. Entrava para jogar, mas todo arrebentado. Entendeu? Com a atadura. Jogava na raça. Na raça.
que eles botavam, aí eu Você rompeu o tendão de Aquiles. rompi o tendão de Aquiles, fiz cirurgia no joelho, ruptura do ligamento cruzado. Então as contusões era fácil, não. E naquela época não tinha tanto recurso como tem hoje. Se você acha que se o João Saldanha fosse o técnico até a Copa, qual seria a seleção dele? Eu não estaria. Não? Não, porque nós brigávamos. Ele me botava assim no time titular, às vezes, mas ele falava, você tem que fazer essa jogada. Mas eu falei, mas por ali não está dando muito, mas vai ter que fazer. Aí eu disse, então não vou. Ele falou, pô, você é abusado? Eu digo, abusado é você que fica falando. Aí eu encarava, aí caí ele. Aí eu falei umas merda lá pra ele. Aí nunca mais. Portanto, na convocação, ele não me convoca. Convoca a linha do Botafogo, menos a mim. E eu tava pra ser, todo mundo vai lá. E de repente, tiraram ele, nós estávamos treinando à tarde, a comissão técnica entra o general Severiano, naquele portão de trás, e chama o Zagallo. Aí o Zagallo veio na minha direção, sai do treino. Digo, Zagallo, o treino começou agora. Sai do treino, pô, tô mandando. Aí quando eu tô indo pro vestiário, o repórter já sentiu, né? Aí falou, Roberto, o que você acha da sua convocação? O Zagallo mandou sair só do treino. Caraca. Mas você está convocado, você nem vai a Niterói mais, vai direto para a concentração. Que ela lá no Curvado, né? No Cristo, né? Lá no. Como é? Paineiras. Paineiras. Aí eu já fui direto para as Paineiras. Agora, você disputou a posição com o Toninho Guerreiro? Do Santos? Na época, quando foi convocado? É. Que o Toninho Guerreiro ficou de fora, né? Ficou, não foi? Ficou. Foi Dario foi com aquela Dario. Mas o Dario ainda foi, né? Dirceu Lopes não foi. Não foi. Eduzinho. Também não foi, Edu. Não foi. O comandante lá mandou. Aí levaram o Tostão, eu e o Dario. E o Rogério foi, mas Se machucou, teve que sair. Por isso que eu ficava para 3 posições, né? O Jairzinho, que uma vez contra o Peru entrei no lugar dele, na ponta direita. Tostão, que entrei contra a Inglaterra também. E o Pelé, se machucasse, eu entraria. Agora, o Rogério era o titular absoluto, Rogério. O Rogério estava como titular. Caramba, não dá para imaginar o Zé indo fora, né? Ele tendo feito tudo que fez na Copa, nossa, né? E depois já entrou, nossa, acabou. Foi um dos melhores da Copa. Fazendo gol em todos os jogos. Que é isso aí que você trouxe? Eu trouxe uma coisa aqui que... Pô, isso é lindo, hein? E olha só, não é todo É o 13. que gostava dele, né? Mas você jogou as eliminatórias? Essa é CBD. Não joguei. Não, né? Estava machucado. Uma contusão de uma distensão. Aí, CBD. Essa é bonita. A outra qual é? A do Botafogo. A que ele mais gostou de usar na carreira dele. Obviamente. Desculpe o Corinthians, né? Não, Desculpe. a estrela solitária. Mas a estrela tem que andar acompanhada de outra estrela, né? Isso é muito bonito, né? Essa camisa é linda demais, não? Isso aqui é bonito demais, né? Agora, quem foi seu melhor técnico? Olha, o Zagallo foi um dos melhores para mim, né? Mas eu tive o Paraguai, o Geninho, os treinadores do Botafogo foram tudo legal para mim mesmo. E bom, entendido também, entendia, né? Todos eles jogavam, né? Você vê, Zagallo foi para a Copa do Mundo, jogava. Paraguai jogava, Geninho jogava. E Geninho era meio, né? Mas era um excelente treinador. Qual o gol assim que você considera mais bonito da sua carreira? Olha, rapaz, tem muito. Mas tem um do Botafogo, são 2 gols que eu faço, né? Um contra o Santos, que está o Gilmar, né? Que eu pego bati no ângulo. No Corinthians, que eu pego de voleio também, de primeira. Tem alguns gols aí. Agora, Roberto, você reconhece, você sabe da importância que vocês tiveram para a formação de torcida do Botafogo? Ah, sim. A torcida era uma torcida, meu filho. Cresceu com você. Muito. Entendeu? Começou a crescer daqui a pouco. Você vê como tinha torcedor do Botafogo. Meu Deus, como cresceu a torcida. Deve ter sido por causa da gente, né? Que a gente ganhava muito título. Deve ter sido, mano. Deve ter sido, né? Lembrando aí da história de uma criança de 4 anos que ia com o pai de barca
junto com o Gerson, Valtenci, falecido Valtenci, e Roberto Miranda de barca para dia de jogo. E um belo dia pegou uma carona e foi parar lá dentro do estádio com ele. Não precisa dizer nada, né? Garoto é boa gente. O Marcelo é nota 1000. Ô, Roberto, ó, a gente sempre gosta de estar com você, né? Porque você representa tudo que a gente gosta no futebol, né? Mas é um prazer estar sempre com vocês também. Vocês são muito bacanas, entendeu? Eu vejo as matérias de vocês com outros jogadores, muito bacana. Todo mundo adora vocês. Tá de Poxa, parabéns. Que coisa boa. Marcelo, tem alguma aí no bolso aí? Não, eu acho que a maior coisa que eu posso falar para ele é que ele viva muito tempo, porque você é um exemplo para muito jogador aí atual, como deve ser o comportamento de um ex-jogador. Sempre simpático, sempre solícito, sempre atento a quem dá valor às tradições do clube. Eu agradeço, querido, eu agradeço muito. E você sempre honrou as camisas que você usou, especialmente a preta e branca da Estrela Solitária. Eu agradeço. E o título mais importante que você considera mais difícil, talvez? Tirando a Copa do Mundo, né? Tirando a Copa no clube, no Botafogo. Todos eles que eu fui campeão. Todos eles. Até do juvenil. Tricampeão. Esse cara é bom mesmo. Ô, Roberto, o Zagallo era tão fã seu, mas tão fã seu, ele já sabia que ia ser campeão do mundo. Qual é a camisa que ele escolheu pra você? Essa aqui. O 13 dele, que ele gosta. Não é marra, é estrela.